nós nascemos do pecado porque tem toda a questão, vê se eu estou errada na minha linha de raciocínio, tem toda a questão da escolha de Adão e Eva, certo? Sim. É esse o pecado. Nós vamos falar hoje. Ah, tá. Pecado original. Isso. Pecado de Adão e Eva. Sim, é isso mesmo. Todo ser humano nasce pecador por causa desse pecado. Desse pecado. E aí, quando Jesus morreu por nós, foi por esse pecado. Por esse pecado. Foi por pecado. Por isso que Jesus é chamado de segundo Adão. Que foi para reverter o pecado de Adão e Eva. Os pecados que nós cometemos na nossa vida, na caminhada cristã, esses pecados, o que nós fazemos? Quando a gente peca, a Bíblia diz lá em 1 João, nós temos um advogado, a gente ora, pede perdão, se arrepende, e ele é fiel para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Então, mas aí, professor, pensando, nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor, certo? Sim. O Senhor não tem pecado. De onde vem essa nossa natureza pecadora? Pecadora? Desse pecado original? Não. Sim. Mas é aí que está a minha confusão, o meu conflito. Se Jesus morreu na cruz, levou os nossos pecados, nos justificou, e aí a gente continua com essa natureza pecadora, é isso? Isso. Continua. Continua. Continua porque nós só vamos ser livres do pecado quando Jesus voltar, ou quando ele nos buscar individualmente, quando alguém morrer. Porque aí o nosso corpo incorruptível, corrupto, se tornará incorruptível. Só nessa hora. É por isso que, lembra que eu comentei, não sei se a irmã nesse dia a irmã estava, eu comentei aqui, que um dos grandes problemas do pentecostalismo, do movimento pentecostal, foi que ele criou uma ideia de que o crente, quando ele se converte, ele não é mais pecador. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós somos pecadores até quando Jesus vier nos buscar. Então nós temos uma natureza pecaminosa. Tá? Agora eu entendi o porquê que nós temos essa natureza, porque eu estava em conflito com isso. Porque Jesus vai ensinar isso, ele vai dizer que o espírito está pronto, mas a carne está fraca. É a natureza pecaminosa. Paulo vai dizer que o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse que eu faço. E ele vai dizer o porquê. Ele vai dizer assim, e faço por causa do pecado que habita em mim. Então, nós temos, e é esse o controle que nós temos que ter na nossa vida cristã. É este freio que a gente tem que ter para que a gente não vive pecando. E a gente só não vai pecar se a gente estiver bem próximo de Jesus. Quanto mais distante a gente estiver da palavra de Deus, do próprio Deus, a nossa natureza pecaminosa, corrupta, ela vai prevalecer. É uma luta. O crente, ele tem que entender que não adianta ele levantar a mão na igreja, se batizar, tomar ceia, se ele não vigiar, ele cai. Por quê? Por causa da natureza. Seria fácil e seria bom se a obra de Jesus na cruz tivesse acabado com isso. Pronto, tivesse acabado. Só que os irmãos concordam que se fosse assim, há 2000 anos atrás, Jesus morreu e levou os nossos pecados, como que o homem ia responder? Como que o ser humano ia responder? Se fosse, tipo assim, se a teologia ensinasse, olha, Jesus já morreu, você não precisa fazer mais nada, é só você ir para a igreja que está tudo resolvido. Imagina como que ia ser. A própria questão da negligência, da falta de reverência, de vários, está camuflado? De vários problemas que o ser humano tem. Então, esse é um problema do pentecostalismo. É criar uma camada de superioridade que não existe. Que não existe. Na verdade, a Bíblia mostra para nós. Vamos imaginar que se a gente pegasse o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, ele fosse o final de tudo mesmo. No livro do Apocalipse diz que nós
Olha que ali nós já estamos pensando assim, olha, Jesus já voltou, já aconteceu tribulação, estamos livres, já subimos no apartamento, mas o Apocalipse vai dizer que nós somos cego, nu, miserável e pobre. Está falando da nossa condição diante de Deus. Ok? Mas vamos lá, conforme a gente vai falando, com certeza vai esclarecer um pouquinho mais sobre isso daí. Tá? Então eu parei aqui, né, na origem do pecado, biblicamente falando, né? O pecado, então, o pecado, de uma forma geral, irmãos, ele surgiu aonde? Qual é a origem do pecado? Aonde foi? Hã? Não. Pecado de uma forma geral. Na desobediência do Satanás. Na desobediência de Satanás, tá? Ele é o autor do pecado. Tá? Agora, se eu perguntar onde surgiu, onde se iniciou o pecado do gênero humano, aí é no Éden. Ok? Na prova, hein? Na prova. Vamos lá, irmãos. Ó, então, a gente precisa separar um pouquinho, ainda que uma ela é produto da outra, né? Que é pecado e mal. Tá? O pecado, ele é a causa do mal, enquanto o mal, ele é o que? O efeito do pecado. Porém, mal e pecado não são a mesma coisa. Tá? O pecado, ele tem caráter absoluto. Pecar é pecar e pronto, não tem conversa. Agora, o mal, eu não estou dizendo que isso é uma verdade, tá? Para algumas pessoas o mal é relativo. Tem pessoas, com certeza todos nós já conhecemos pessoas assim. Vamos pegar a área do trabalho. Tem pessoas que fazem tudo para subir na carreira. Ela pisa na cabeça dos outros, usa os outros como degrau e ela acha que está tudo bem. Ela acha assim, não estou fazendo mal nenhum. É porque eu quero subir, eu quero prosperar, eu quero subir de cargo e essa pessoa está me atrapalhando. Se ela está me atrapalhando, eu vou derrubar ela. Mas para ela está tudo certo. Para ela acha que está tudo bem, não tem problema nenhum. Tá? Então tem pessoas que acham que o mal é relativo. Se eu chegar e falar assim, não, mas você está fazendo uma coisa errada, você está fazendo mal. Ela fala assim, não, eu estou fazendo mal nenhum, eu estou trabalhando, só que ele é um impedimento e eu vou passar por cima dele se não preciso. Então tem pessoas que acham que o mal é relativo. O pecado não. O pecado ele tem caráter absoluto. Não tem essa conversa de não, mas eu pequei, mas não tem mais, tá? Porque pecar é pecar, tá? E a diferença do pecado com o mal é que o pecado ele tem sempre relação com Deus. Ninguém peca com um animal de estimação. Ninguém peca, tá? O pecado é relação a Deus, tá? Por exemplo, os animais não têm consciência de Deus, portanto, eles não podem pecar. Eles não têm consciência de Deus. Os animais não têm espírito, eles têm alma. Né? Então, eles não podem pecar porque eles não têm sim, essa consciência de Deus. Tá? Então, o pecado sempre é relacionado com Deus. Tá? O mal pode se referir a uma possibilidade que pode ocorrer a partir de um ser bom. Então, na Bíblia, por exemplo, Deus ele vai usar o rei Ciro para libertar o povo de Israel do cativeiro babilônico. Deus chama ele de ungido. O meu ungido, Ciro. Tá? Só que o Ciro não era israelita, ele não era do povo de Deus, mas Deus fez o quê? Criou a partir de uma pessoa que você menos imaginaria, né? Para trazer algo de bom para o povo de Israel, ainda que o rei Ciro não era o melhor rei. Tá? Então, o mal ele pode se referir a uma possibilidade que pode ocorrer a partir de um ser bom, ou vice-versa. Tá? Enquanto que o pecado é aquilo que é concreto e ativamente oposto
ao caráter de Deus. Tá? Como o pecado ele tem relação sempre com Deus, pecar é desagradar a Deus. Pecar é tudo aquilo que é oposto à vontade de Deus, à fala de Deus, o caráter de Deus. Tudo que for oposto a Deus é pecado. A Bíblia chega a dizer que se eu fizer algo sem fé, eu pequei. Olha só, hein? Se eu fizer algo sem fé, sem crer em Deus, sem ter a fidelidade com Deus, a confiança em Deus, eu estou pecando. Ainda que seja uma coisa boa. Quer ver um exemplo? Todo mundo aqui já ouviu falar, né? Eu tive um aluno que conheceu ela pessoalmente, Madre Teresa de Calcutá, né? Já morreu, né? Uma freira. Aquela mulher, se você for olhar, esquece que ela era da Igreja Católica, esquece. Por um momento esquece. Se você for olhar o legado daquela mulher, você vai falar assim, não, aquela mulher só fez coisas boas. Só fez coisas boas. Ajudou, né, várias pessoas, milhares de pessoas. Ou seja, ela deixou um legado que você não tem como. Você pode falar assim, ó, não, ela é católica, ela é espírita, ela é... Não, tá bom, ninguém está discutindo isso. Mas não tem como você não olhar para aquela mulher e dizer assim, esta mulher viveu para fazer o bem. Mas aí, quando eu faço a relação com Deus, aí eu falo, porém, provavelmente, ela não foi salva. Por quê? Porque o pecado da incredulidade, né, o pecado de não crer em Jesus, ainda que você fala assim, mas ela é freira. Ela é freira. Mas nós sabemos que a Igreja Católica, né, ela tem todo um conjunto de doutrinas antibíblicas, né, heresias. Tá? Então, muito provavelmente, porque eu não posso afirmar, mas muito provavelmente, aquela mulher bondosa, caridosa, que deixou um legado extraordinário, muito provavelmente ela não foi salva. Por quê? Porque ela pecou contra Deus. Apesar de ter feito coisas boas. Porque conforme vocês responderam na prova, uns acertaram, outros erraram, Efésios 2,8 diz o quê? Que a salvação é pela fé, não é por obras. Para que ninguém justamente se glorie de dizer assim, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, mas eu fiz isso, mas eu... Não importa, tá? É só pela fé, tá? Então a pessoa pode ser boa, mas se ela não tiver fé, tá? E quando eu falo fé, não é crer, não é o sistema de crença, mas é fé. Eu falei já do significado da palavra fé, né? No hebraico é emuná, e no grego é pistes, é fidelidade. Tá? Quando você olha para os textos da Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, você vai ver Deus falando assim, ó, o que eu quero de vocês é que vocês obedeçam. Fidelidade. É isso que Deus quer. Tá? Ok? Quem levanta a mão? O Douglas. Paulo diz que, então, nesse caso, não precisa ser batizado? Para ser salvo? É. Não. O batismo não é requisito para salvação. Nunca foi ensinado. Batismo nas águas não é requisito para ser salvo. Tá? Vamos ver então Satanás como o agente da tentação. Professor, batismo nas águas não é requisito para ser salvo porque vem naquela... Pastor, só mais uma? Cadê o pastor? Eu também estou procurando. Pensei que o pastor... Diga, pastor. Estou brincando. Professor, fala aí o Beto para ele. Ele está se referindo ao versículo que diz: aquele que crer e for batizado será salvo, que não crer já está condenado. Sim, Marcos fala isso, entendeu? É que o batismo, ele é uma profissão de fé, entendeu? O que é o batismo? Ele é um símbolo da sua fé. Que eu acreditei. Você acreditou, entendeu?
mas ela nunca foi critério para salvação. O texto de Marcos ele é mal interpretado, não há nenhum outro texto que confirme isso, tá? Porque o ladrão da cruz, por exemplo, ele não foi batizado e foi salvo. Da fé? Hã? Da fé? Não entendi, irmão. Pela fé. Pela fé, Ele chegou para Jesus e falou assim, ó, ele fala para o outro ladrão, né, ó, nós merecemos estar aqui. Ele não. Ou seja, ele reconhece que ele é pecador, que Jesus não é. Aí ele fala assim, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra de mim? Ou seja, ele confessou ali, falou assim, ó, eu quero ir para o seu reino, eu quero ser salvo. E aí Jesus falou para ele assim, ó, em verdade vos digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não se batizou. O batismo, quando a gente estiver aprendendo eclesiologia, a gente vai aprender sobre as ordenanças, batismo e ceia. O batismo, ele substitui que ordenança do Antigo Testamento? Circuncisão. O batismo substitui a circuncisão. E o que era a circuncisão? Era separado, né? Acreditava a separação. Vamos lá, vamos desenvolver isso daí. O que era a circuncisão? Por que tinha que apresentar o menininho lá, tinha que circuncidar ele? Porque se ele não fosse circuncidado, o que acontecia? Ele seria tipo um pagão. Tipo um pagão, ou ele não era considerado parte da comunidade de fé? Ele não era considerado israelita. A mulher de Moisés não quis circuncidar o Gerson, primeiro filho deles, né? Deus falou assim, ó, se ela não fizer isso, Moisés, eu vou matar. Então, se eu nos batizar, eu não sou cristão. É isso que você está querendo dizer? Não disse isso. Eu digo justamente o contrário. Eu falei que o batismo ele não é critério para a salvação. Ele é um símbolo do ingresso da pessoa na comunidade de fé. Depois que ela se batiza, ela passa a pertencer à comunidade. Passando a pertencer à comunidade, ela pode usufruir do que aquela comunidade dá para ela. A ceia, os dons ministeriais, você entendeu? Ela passa a participar daquela igreja. Agora, uma pessoa pode vir aqui, aceitar Jesus num culto e ficar um ano. Ela vem todos os trabalhos. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, sem se batizar. O pastor fala, olha, você que não é batizado, precisa se batizar. Ela pode ficar. Se Jesus voltar e ela tiver fé, ela vai ser salva. É porque a igreja prega assim, se eu me batizar hoje, se eu morrer amanhã, eu já estou salvo. Porque eu fui batizado, entendeu? As igrejas, eu acho que pregam nesse sentido. Então, por isso que a gente acha... O batismo nunca foi, irmãos, nunca foi. Na história da igreja, o batismo nunca foi usado para... Ele foi usado na igreja, inclusive na igreja católica, justamente porque a igreja católica, para segurar os seus membros, ela dizia o seguinte, ó, se não batizar aqui, não tem salvação, porque um dos lemas da igreja católica é fora da igreja não há salvação. E quando a gente tiver sido aquele filme do Lutero, que eu falei que eu vou colocar para os irmãos, o Lutero vai justamente confrontar isso. Ele vai dizer assim, ó, fora da igreja há salvação, porém fora de Cristo não. Então pode uma pessoa ser salva sem pertencer a uma denominação? Pode. O próprio ladrão. O próprio ladrão, Ainda que naquele momento não havia igrejas, né? Sim. Porque as igrejas surgiram depois. Mas o próprio ladrão. E ali poderia ser pelo calvinismo? Já ser o plano de Deus? Se a gente olhar pela ótica calvinista, ele é um eleito. Se a gente olhar pela ótica arminiana, ele tomou a decisão. Ele tomou a decisão. Foi iniciativa dele. Se a gente pensar como calvinista, foi Deus que fez ele tomar aquela iniciativa de se arrepender. O outro não, no caso. Ok, irmão Douglas? Mas ali eu creio que o ladrão da cruz, ele já não tinha mais opção. Eu quero crer que o ladrão na cruz já não tinha mais opção. Então ele reconheceu Cristo como filho. Sim, ele não tinha tempo. É verdade, ele não tinha mais tempo para buscar o batismo. Isso é verdade, é claro. O que eu estou querendo dizer para os irmãos é que não há nenhum texto na Bíblia que diga que a pessoa, para ser salva,
ela tem que ser batizada. Isso é doutrina católica. É doutrina católica. Ó, você tem que ser batizado para ser salvo. Criança, por exemplo. Por que a Igreja Católica batiza criança? Porque senão eles falam assim, ó, se essa criança morrer sem ser batizada, ela não vai ser salva. Ele morre pagando. Morre pagando. Entendeu? Verdade. Por isso que eles ensinam isso. Mas na igreja protestante, na igreja cristã, o batismo nunca foi usado como meio de salvação. Ele é usado como um símbolo do ingresso da pessoa, da entrada da pessoa na comunidade de fé. Mas não deixa de mostrar para mim, então ele mostra para mim que ele creu, é isso? Só Isso. isso. Eu não sei como que é o batismo aqui, como que é todo o processo, mas, por exemplo, na Assembleia, a pessoa passa por um discipulado, que vai variar, né? Vai variar. Se a pessoa às vezes já tem um conhecimento, vai ser mais rápido, né? E aí separa-se um dia, geralmente uma semana antes do batismo, essa pessoa tem que vir na igreja, o membro que vai se batizar, e aí ele vai pedir o batismo diante de toda a igreja. Ele vem na frente, aí ele fala o nome dele, e ele fala assim, eu quero me batizar em nome de Jesus. Aí o pastor, que está dirigindo o trabalho, ele pergunta para a igreja, fala assim, tem alguém aqui, algum irmão, alguma irmã, que tem algo a dizer do irmão ou da irmã que está pedindo batismo? A igreja aprova o batismo do irmão, ou seja, a igreja vai receber ele, ou tem alguém que vai falar alguma coisa dele? Tipo assim, ele não pode se batizar não, porque eu vi ele semana passada bebendo pinga, entendeu? Fazendo coisa errada. É para isso, porque quem vai receber é a comunidade que tem que testemunhar dele. Não, a igreja recebe, amém. Aí ele vai para o batismo. Então o batismo não tem relação com Cristo? Sim. Só com a igreja? Não, o Cristo, claro. É o batismo. E por isso, viu, irmão Douglas? E por isso mesmo que não precisa ser batizado para ser salvo. Porque se fosse pela igreja, a igreja ia exigir, mas a igreja não pode exigir, porque o batismo não salva. Pode falar. Ainda sobre, vou tomar a Madre Teresa de Calcutá como exemplo, você é católica e ter idolatria em outras coisas que não somente Cristo. Sim. Partindo desse princípio, todo católico ele não é salvo. Então. Porque ele amou outras coisas. Então, irmão Fábio, assim, seria muito leviano. Tecnicamente falando, não tem como saber, sabe por quê? Porque assim, uma que eu não conheço, não tem como, a gente não conhece todos os católicos do mundo. Sim, sim. Pode haver alguém dentro do catolicismo que ele está ali porque o pai a mãe era católico, a família toda era católica, mas ele está ali, ele tem um contato com o evangelho, ele pode ter um amigo que é crente, mas ele está ali por causa da tradição, da família, sim. Né? Ele está ali, mas ele fala assim, eu não me sinto bem aqui, não é meu lugar aqui. Pode ter pessoas assim? Pode. Então assim, é muito perigoso eu dizer assim, 100% dos católicos vão para o inferno. Não tem como eu saber disso. Assim como também eu não posso dizer, não dá para afirmar que 100% dos evangélicos vão ser salvos. Sim. Não tem como. Não tem, é impossível. Por isso que eu falei para os irmãos naquela nossa aula sobre livre-arbítrio e predestinação, que é melhor deixar na mão de Deus esse negócio. Porque senão a gente vai se lambuzar todo, igual criança. Quem vai levantar a mão? Nós somos criados na época da escola dominical, como criança ainda, que o batismo é um divisor de águas. Antes pecador, depois arrependido. Sim. Então, convertido. Há diferença isso? De quê? Do que nós estamos abrangendo aqui. Há uma diferença no sentido de que uma pessoa que Realmente se arrependeu, então está apto para o batismo. Não pratica mais as coisas do mundo. Isso. O que não quer dizer que ela só vai ser crente depois do batismo. Sim, mas se ela já vai se batizar, porque ela já largou o Egito para trás. Não tem bagagem nenhuma do Egito. Sim. Mas o irmão consegue, o irmão deve ter uma experiência até mais do que eu, afirmar que todo mundo que se batizou nas águas
era convertido? Bom, pelo menos eu me congregava, teve 3 que se... Eu já vi gente saindo do tanque batismal. Do tanque batismal falando palavrão. Sim, não, o que eu quero dizer é que 3... Eu já vi. Eu falo, irmãos, porque eu era o responsável por dar a instrução batismal na Assembleia. Era eu. Então eu que acompanhava os irmãos lá no batismo. A gente até ia bem cedo, porque no Belém o batismo é de 2 em 2 meses. E é 2.000, 2.500 pessoas. Então, lá na sede, na Radial Leste. Então, assim, quanto mais tarde você chegar, você vai ficando, porque é pela ordem, você vai chegando, eles vão colocando você na frente. Então, quanto mais rápido, mais cedo você chegar, melhor. Você vai ficar mais tempo lá, mas pelo menos, a hora que começa o batismo, você vai embora. Porque tem o culto antes, né? Depois vai para o batismo. Então, eles vão colocando em ordem. É 2.000, 2.500 pessoas. Tá? Eu já vi gente saindo do tanque batismal, eu esperando o meu grupo lá, né? Porque como o tanque lá é bem grande, entrava de 12 pessoas de uma vez só, ia batizando, né? Ia saindo e o cara acabou de sair do batismo. Então não houve a preparação do batismo? Não, eu não sei se, eu não era da minha igreja, estou dizendo que eu vi, ele falou assim, ele reclamou da água, e aí falou um palavrão. O cara desse não está convertido, né? Murmurando ainda. Hã? Murmurando ainda. Não, mas não é só murmurando. Porque se ele saísse e falasse assim, que água fria, ok, não tem problema nenhum. Mas ele falou um baita palavrão. A Não precisa repetir não, tá? Precisava, né? Dava pra dizer, opa, volta, porque... Então, é por isso que eu não sei quem falou, quem foi o autor dessa frase, mas ele diz o seguinte, naquilo que é importante, que é primordial na igreja, a gente mantém a unidade. Então, a Bíblia ensina que a salvação é pela fé, é inegociável. A Bíblia ensina que Jesus deixou para nós 2 ordenanças, batismo e ceia, é inegociável. Agora, naquilo que não é tão importante, a gente mantém o amor. Então, tem igrejas que batizam por imersão, tem igrejas que batizam por aspersão. Por quê? A quantidade de água não quer dizer que a pessoa é convertida. Esse rapaz, ele mergulhou, mas saiu, você percebe que ele não era convertido. Entendeu? Mas isso aí seria um processo, né? Não. Nasceu de novo. Nasceu de novo, ele vai começando a aprender e vai começar. Não, mas Nesse caso, ele continuou o velho homem. Não é assim que funciona não, meu Deus. Ó, eu era roqueiro, antes de eu me converter, roqueiro, entendeu? Tinha vários DVDs, né? Eu sou da época do DVD, né? Hoje nem tem mais, né? O que é DVD? DVD de rock, né? E quando eu me converti, o que eu fiz? Não foi que eu esperei eu me batizar, não foi que eu esperei eu aprender. Não, eu falei assim, não pode. A igreja que eu aceitei Jesus é uma igreja rígida. Não pode ouvir isso? É pecado? Então, se eu não posso, ninguém pode, não dei para ninguém. E eu tenho 2 irmãos que são roqueiros. Eu podia falar assim, não, vou dar para o Marcelo. Não, se eu não posso, ele também não pode. Se não é bom para mim, não é bom para ele. Eu destruí os CDs. Então, esse negócio assim o processo que você está falando, a regeneração, ela tem a ver com outros aspectos. É a gente aprender a Bíblia, é lógico que a gente vai crescendo, mas, poxa, você sai do batismo. Gente, eu saí do meu batismo chorando da água, chorando. Então, quer dizer, eu lembro até hoje. Tem gente que não lembra a data do seu batismo. Se você perguntar, tem gente que não lembra. O meu foi 13 de maio de 88. Entendeu? Então, tem gente que não lembra. E por isso só mostra o que foi aquele fato para ela. Para mim, não. Para mim, ainda mais da onde eu vim, para mim representou muito. Então não tem como eu esquecer. Você vai dizer assim, mas você saiu de lá santo? Não. Eu não saí santo. Mas eu não saí da água falando palavrão. Ok? Vocês me enrolam. Agora vocês saíram de Satanás para o batismo.
Vamos lá, irmãos. Volta Então lá. vamos ver o agente da tentação, Satanás, tá? Então nós vimos que o pecado, biblicamente, ele se originou lá no céu, tá? Depois, então no gênero humano, aí ele vai aparecer aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Desceu. Aí ele vai fazer o quê? Vai usar a serpente, né? A atuação de Satanás no jardim do Éden, fez com que o casal pecasse. Depois ele agiu no assassinato de Abel. Então você vê que depois que Adão e Eva pecam, você vê que o pecado, a maldade do homem, ela vai só crescendo, ao ponto de lá em Gênesis capítulo 6, Deus fala assim, ó, a maldade do homem é desde o coração do homem, né? Ele tem maldade desde a sua meninice, ou seja, já nasce ruim. Professor. Mas aí ele não foi menino, Adão já foi feito homem. Não, irmão, eu estou falando de Adão, na época de Noé. Aí já tinham passado, já tinham nascido várias gerações. Professor, Quem pegou com ele? eu. Pensando em Satanás, ele não era um anjo? Ele é um anjo caído, mas ele era um anjo querido do Senhor e também feito a sua imagem e semelhança, não é? Como é que ele foi ficar tão... Não, os anjos não foram feitos à imagem e semelhança de Deus, só o homem. Ah, tá, então agora explica. Os anjos não. Tá. Os anjos não diz que eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Dizem que o anjo é bem esquisito nas imagens que Tem essa informação. Tem 7 olhos, uns negócios os bem anjos, sinistros. pelo relato bíblico, eles não deveriam ser as melhores criaturas para a gente ter um encontro com eles, não. Os alienígenas. Porque quando fala em anjo, a gente já pensa, nossa. Misericórdia. Aí eu falo que anjo é bem assustador. Olhos azuis, altão, loirão, né? Já pensa nisso, né? Vamos lá, irmãos. Depois a gente vai ver a atuação de Satanás na construção da Torre de Babel. Aí vem aí, a atuação dele no Antigo Testamento. Depois nós vamos ver ele agindo na confecção do bezerro de ouro, já depois da saída do Egito, né? Depois nós vamos ver Balaão, né, tentando amaldiçoar Israel, Números capítulo 11. Depois Davi adultera. E no Novo Testamento? No Novo Testamento, a Bíblia diz lá em 1 Pedro 5,8 que o diabo ele anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Tá? Então, não é à toa que Paulo ele fala aqui em Efésios, né, capítulo 6, muito conhecido, que vai falar da armadura de Deus, que ele diz lá assim, a nossa luta